Agora partindo para o nosso segundo tópico desse livro, que vai ser justamente o tópico que nós vamos tratar de história e cultura. História tem a ver com cultura? Como ela tem a ver com cultura? É isso que nós vamos tratar aqui nesse segundo tópico. Então, quando nós estávamos falando na sala de aula, nós estávamos tentando entender primeiro qual que era o conceito de cultura. O que é cultura, afinal? Então, vamos lá, para vocês que não lembram. Então, cultura é a ferramenta pela qual a sociedade treina você, ela ensina você a viver de uma certa maneira. Cultura, portanto, é um modo de vida. E a partir do momento que você aprende esse modo de vida, você aprende a viver em uma sociedade. Lembra que a gente falou na sala de aula, então, se você está na sociedade brasileira, você é treinado, você é ensinado a viver na sociedade brasileira. Se você é treinado, é ensinado a viver na sociedade francesa, ou você nasce, por exemplo, na Alemanha, você é treinado, é ensinado a viver na Alemanha. Mas lembre-se sempre, cada sociedade ensina e treina você a viver de uma maneira. Essa maneira tem um modo de pensar, tem um modo de ser, tem um modo de você fazer o gestual. Só lembrar dos italianos, que vão gesticular toda hora para você. Então, cada sociedade vai ensinar você a usar as mãos, ensinar você a pensar, ensinar você a ser de uma maneira. Mas o que história tem a ver com isso? A história faz parte da cultura? Vamos pensar o seguinte, se uma pessoa nasce no Brasil e ela faz história da mesma maneira que uma pessoa que nasce na França, ou que nasce, por exemplo, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, vai ser diferente ou vai ser de uma mesma forma que eles vão fazer uma história? Então, se você nasce em um lugar, a história se torna diferente ou se torna igual? Vamos pensar no seguinte exemplo. Nós temos um fato, e a partir do momento que o fato acontece, nós dizemos aqui em história que um fato, uma pessoa morreu. Este fato pode ser contado, então, de diferentes maneiras. Então, a história seria como um prisma. Você entra com um fato e, a partir do momento que esse fato acontece, você pode contar ele de diferentes maneiras. Você pode contar ele do jeito dos franceses, você pode contar ele do jeito dos alemães, você pode contar ele do jeito dos brasileiros, você pode contar ele do jeito dos franceses, dos africanos, mas você pode contar ele de diferentes maneiras. O fato é, nós temos um único fato. Ele não varia, a pessoa morreu. Agora, o que você vai contar do que a pessoa morreu? Se ela morreu de bruços, se ela morreu deitada, se ela morreu de pé, se ela morreu de morte matada, de morte morrida, isso é a maneira como você está contando a história, a maneira como você está interpretando a história. E essa maneira como você está interpretando a história, ela tem tudo a ver com a maneira como você enxerga o mundo. E você enxerga o mundo a partir desses óculos, que é a cultura. A cultura é a maneira como nós somos ensinados, a maneira como nós somos treinados a ver o mundo. Então, história e cultura tem tudo a ver, porque a história é a maneira como nós interpretamos o mundo. E nós interpretamos o mundo através da cultura. Então, história e cultura tem tudo a ver. História é uma manifestação cultural. E a partir do momento que história é uma manifestação cultural, se você está em diferentes culturas, você tem uma história diferente. E a partir do momento que você tem uma história diferente, você vai ter também problemas. Porque a cultura, ela pode fazer com que você acredite que você tem uma história e ela é a verdadeira e nenhuma outra história é verdadeira. É o que a gente chama de etnocentrismo. Então, o etnocentrismo que nós pegamos aí nesse primeiro capítulo, ele vai tratar justamente disso. Quando a sua cultura acredita que só ela é a verdadeira e nenhuma outra é verdadeira. Nós temos um problema aí. Quando você diz que só você fala a verdade e quando seu colega diz que só ele fala a verdade, tem como vocês conversarem? Tem como vocês dialogarem? Não. A única solução que existe se vocês discordarem é o conflito, é a briga, é a violência. Então, a partir do momento que uma cultura ela se torna etnocêntrica, que uma cultura diz que só ela fala a verdade, o que acontece é que você vai ter uma intolerância. Essa intolerância coloca você em conflito com as outras culturas, coloca você em conflito com as outras pessoas que estão à sua volta. Quando você diz que só você fala a verdade, todo mundo à sua volta está mentindo. Esse é o primeiro problema que quando você está falando que só a sua cultura é verdadeira.
Isso aconteceu em diversos momentos da história. Por exemplo, se a gente pegar a Europa durante a colonização tanto da América como da África, a justificativa tanto para colonizar a América como para colonizar a África era justamente que a cultura europeia era mais evoluída, a cultura europeia era correta, e a cultura tanto dos índios americanos como a cultura dos africanos era não só incorreta, como ela era menos evoluída. E a partir do momento que você entra com uma cultura mais evoluída, os europeus justificaram aquele momento dizendo que eles estavam salvando tanto os índios na América como os africanos da cultura menos evoluída e errada que eles tinham. Então, o etnocentrismo ele estabeleceu um problema na história, tanto na colonização da América como na África, e foi a justificativa para o genocídio da população tanto na América como na África. A partir disso, o que nós vamos ter aqui? A história, então, ela é uma manifestação cultural, e a história ela depende do ponto de vista. Quanto mais pontos de vista você vai ter na história, quanto mais diferente é o modo de vida que você tem, mais diferente vai ser o modo e a maneira como você vai fazer a história. Chegando aqui no terceiro tópico que nós vamos ter aqui desse primeiro capítulo, que vai ser justamente qual é a atitude que um historiador tem que ter quando ele olha para a história. Um historiador, a partir do momento que ele olha para a história ou olha para algum objeto na história, ele vai ter que ter uma certa atitude. Então, esse terceiro tópico está falando justamente dessa atitude que o historiador tem que ter ao olhar para a história. Então, a primeira característica dessa atitude historiadora, como coloca o livro aqui, é exatamente refletir. Você não olha para um objeto, você não olha para a sociedade, você não olha para aquilo que está acontecendo na sociedade pura e simplesmente. O que você vai fazer é olhar para a sociedade, olhar para algo que está acontecendo na sociedade e perguntar por quê. Por que que aquilo está acontecendo na sociedade? Por que está acontecendo daquela maneira? Então, quando você olha para a sociedade, você está sempre se perguntando, você está sempre refletindo. Então, isso seria a nossa primeira característica dessa atitude historiadora. Você tem que refletir. Você sempre está olhando para a sociedade e sempre está perguntando o porquê. Por que que a sociedade é assim e por que que a sociedade não escolheu ser de outra maneira? Lembrando sempre, a sociedade é uma escolha. Então, a sociedade é desta maneira, mas ela poderia ser de qualquer outra maneira. O que o historiador vai fazer? Ele vai entender justamente porque a sociedade escolheu ser desta maneira. E a partir do momento que nós escolhemos ser dessa maneira, nós temos as possibilidades que vão vir depois. Mas nós sempre estamos perguntando e nós estamos refletindo. E a partir do momento que nós estamos refletindo, nós temos que também reconhecer os diferentes pontos de vista. Para um historiador, é muito importante reconhecer que o ponto de vista dele é um ponto de vista. Mas existem inúmeros pontos de vista. Numa classe de aula de 30 pessoas, nós vamos ter 30 pontos de vista diferentes. Uma pessoa, por exemplo, que está te assistindo esse vídeo, ela tem um ponto de vista. Se você for conversar com o seu colega que também está assistindo esse vídeo, ele vai ter um outro ponto de vista completamente diferente. E a partir do momento que vocês têm dois pontos de vista completamente diferentes sobre uma mesma coisa, sobre um mesmo vídeo que você assistiu, em história nós também temos que reconhecer que tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós interpretamos em história tem diferentes pontos de vista. E a partir do momento que nós temos diferentes pontos de vista, nós também temos que reconhecer que também temos diferentes culturas. A cultura é diferente, o ponto de vista é diferente, então a forma como você está interpretando alguma coisa na história, um fato ou uma fonte histórica, também vai ser sempre diferente. A partir disso, o que nós temos aqui? Nós temos que a história ela consegue ajudar você a conhecer as diferentes culturas, ela consegue ajudar você a conhecer por que essas culturas são diferentes, e a partir do momento que ela está ajudando você a compreender por que uma cultura é diferente da outra, ela também está ajudando você a compreender por que você é da maneira que você é, por que você escolheu ser da maneira que você é. Nós podemos dar um exemplo prático para vocês se você nasceu em uma outra família, nós temos uma família, por exemplo, que ao comer, nós temos aí, eles fazem a refeição toda juntos.
Agora, numa outra família, o que vai acontecer? Cada um faz a refeição no seu cantinho, com o seu celular, ouvindo e assistindo o seu Netflix. Nós temos uma cultura numa família, uma outra cultura em outra família. E a partir do momento que essas culturas são diferentes, a sua criação, o seu ponto de vista, o seu modo de ver a vida também vai ser diferente. E a partir do momento que você tem em duas famílias, numa mesma sociedade, já essas diferenças, você também pode compreender o que é melhor para você. Uma família que come todo mundo junto ou uma família em qual come todo mundo de um lado e cada pessoa está no seu canto fazendo as suas coisas enquanto está comendo. Às vezes você vai escolher a família que come todo mundo junto, às vezes você vai escolher a família que come todo mundo separado. Porém, quando você está fazendo essa escolha, o que você está fazendo? Você está refletindo, você está comparando. E é aí que a história é importante, porque a partir do momento que você está refletindo, a partir do momento que você está comparando, você está conseguindo compreender aquilo que para você é melhor. É essa família ou aquela família. Chegando agora no nosso quarto tópico, que é história e cidadania. Se a história está te ajudando a compreender as suas regras, aquilo que você faz, a história também está te ajudando a compreender as regras da sociedade. E por que é importante compreender as regras da sociedade? É importante compreender as regras da sociedade porque se você não compreende as regras da sociedade, você está basicamente jogando um jogo sem saber as regras. Se você pegar um jogo de tabuleiro, pegar um jogo de carta com seus amigos e eles simplesmente inventarem as regras para você e você não saber o que está acontecendo, o que vai acontecer? Você vai conseguir se dar bem no jogo, você vai conseguir ganhar o jogo ou os seus amigos vão passar a perna para você porque eles sabem as regras e você não sabe a regra. Então, na sociedade é a mesma coisa. Se você não sabe as regras do jogo, se você não sabe quais são as regras da sociedade, quais são as leis da sociedade, se você não entende para que elas existem, como elas são feitas, por exemplo, o que acontece é que você está jogando sem saber as regras, você está jogando sem saber as regras do jogo e a partir disso qualquer um pode te passar a perna, qualquer um pode fazer você de otário ou qualquer coisa que você queira. Então, qual que é a importância aqui? A partir do momento que você entende história, o que você está entendendo também são as regras da sua sociedade. E a partir do momento que você está entendendo as regras da sociedade, você está entendendo de cidadania. Ser cidadão é uma pessoa que é consciente e responsável das regras da sociedade. Ser cidadão é você ter consciência e responsabilidade de seus direitos e dos seus deveres. Você sabe aquilo que você deve fazer, mas também você sabe aquilo que a sociedade tem para você. O que a sociedade vai dar para você. Quais são os seus direitos? Isso é o que a sociedade dá para você. Isso é o que a sociedade fornece para você. Você tem direito à saúde, você tem direito à educação, você tem direito à segurança. Agora, quais são os seus deveres? Isso é o que você tem de responsabilidade com a sociedade. Essa responsabilidade é aquilo que você tem que fazer para você viver bem em sociedade. Seus deveres, portanto, são respeitar as leis, mas também ser educado com as pessoas, fazer com que a nossa sociedade consiga caminhar. Ser um cidadão, portanto, é você ter os seus direitos e deveres, ter consciência de todos os seus direitos e os seus deveres. E para isso, para entender isso, o que você precisa? Entender história. E a partir do momento que você está entendendo isso, você está conseguindo entender quais são as suas possibilidades na sociedade. O que eu posso ou não fazer. O que eu devo ou não fazer na sociedade. E por que eu faço isso? Que é o mais importante. Eu não, pura e simplesmente não estou fazendo isso. Eu estou compreendendo o porquê que eu faço. E compreender o porquê que eu faço isso é algo importantíssimo para eu saber o que eu vou ser na vida. O que vocês, cada um de vocês, vai ser na vida.